Estamos aqui para mais um podcast do CRM Espírito Santo e dessa vez vamos trazer um tema muito atual. A especialidade da moda é hormoniologia. A gente vê anúncio de cursos pela internet o tempo todo. Mas será que isso é uma especialidade mesmo? Qual que é o risco que o paciente tem de se consultar com um profissional não qualificado? Temos aqui nossa convidada, a doutora Flávia Tessarolo. Doutora Flávia é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes aqui do Espírito Santo e agora ela é membro da Câmara Técnica de Endocrinologia do Conselho Federal de Medicina. Tudo bem, Flávia? Tudo jóia. Não adianta ficar brava comigo, tá? O assunto hormoniologia. Quem é o especialista de cuidar de hormônio? Pois é, o especialista em hormônios é o endocrinologista, aquele médico que fez 6 anos de faculdade, fez residência de clínica médica 2 anos, fez residência de endocrinologia 2 anos, prestou prova de título de especialista, aquele que estudou a fisiologia, o funcionamento normal do nosso corpo. E o que a gente tem visto realmente é que vários médicos se intitulam aí hormonologistas, formam, muitos não têm residência, não fizeram nenhuma recém-formados, recém-formados, né? E vai dar curso. Vai dar curso e às vezes até que fez residência em outra especialidade e que resolve fazer aí um curso de fim de semana. E nesse curso de fim de semana eles aprendem a solicitar exames e muitas vezes as solicitações são equivocadas do ponto de vista técnico. E na hora de interpretar o resultado e de prescrever também a gente vê prescrições inadequadas, colocando em risco aí a saúde daquela pessoa. Você sabe, Flávia, que a gente fala que se existe prescritor fazendo isso, existe demanda, né? Eu sinto que, de alguma forma, os pacientes, eles acham que esse é o tipo de cuidado, né? O médico está preocupado comigo, me pediu todos os hormônios possíveis, me pediu toda a tabela periódica, parece que a pessoa tomou banho no Rio Doce, está contaminada com metal pesado. Isso aí. Né? E algumas vezes até antes da consulta, né? Sim. Sem nem consultar, pede todos esses exames. Qual que é o risco para o paciente de eu fazer exame desnecessário? Porque não é um cuidado, né? Com certeza. Eu acho que o médico é aquele que escuta a queixa, sabe, conduzir aí a consulta para um diagnóstico, para uma hipótese diagnóstica e o exame, examina o paciente. Hoje a gente tem paciente que chega lá no meu consultório, nossa, doutora, quanto tempo que eu não era examinada assim, numa consulta? Porque às vezes o paciente nem examinado é. E o exame é complementar. Então, a gente tem que solicitar um exame pensando no que aquele paciente pode ter e esse exame vai confirmar ou não. Então, não é você sair pedindo sem ver o paciente, por exemplo. Então, tem muito paciente que chega no meu consultório falando isso também, que procurou um outro médico e, na hora de marcar a consulta, a secretária fala assim, não, primeiro você vai ter que fazer os exames, dar a lista, sem saber o que o paciente tem, sem saber qual é a queixa, aí realmente faz exames aí de A a Z, e chega o paciente lá para ele com aquele monte de exame e na hora de interpretar, muitas vezes não sabe nem, por exemplo, uma testosterona. Isso é muito comum. Mulher agora, se você for ver, está todo mundo tomando testosterona. As mulheres usando testosterona. Por quê? E acha que isso é necessário porque tem um médico que prescreve, sim, né? Sim, e porque, para começar, a gente tem que entender como que é o ensaio para determinado hormônio. Então, por exemplo, o ensaio disponível comercialmente para dosar testosterona, ele é muito ruim para detectar nível baixo de testosterona. Ele foi feito para a gente detectar níveis altos de testosterona, níveis acima de 90. Então, quando o nível é menor, e somos meninas, eu falo isso para as minhas pacientes, nós somos meninas, nós temos níveis mais baixos de testosterona. Esse ensaio ele não consegue detectar com precisão. Então, já tem vários estudos mostrando que se eu pegar aquela testosterona que deu lá, vamos supor, de 15, e fizer no método padrão ouro para dosar testosterona, esse resultado no padrão ouro é pelo menos o dobro ou o triplo, já tem isso bem documentado. Aí você vai me dizer assim, então por que a gente não faz esse padrão ouro? Porque ele comercialmente é caro.
Então, a gente tem que saber interpretar o exame, a gente tem que saber que na mulher o ciclo menstrual vai influenciar a época do ciclo que colheu. A testosterona obedece um ritmo circadiano, até mesmo no homem. Então, eu vejo muito paciente colhendo testosterona fora do horário, homem, por exemplo, que colhe testosterona de tarde, e a gente sabe que tem que ser colhida até às 10, porque ela obedece um ritmo circadiano. A gente precisa de confirmação. Então, tem muitos detalhes que se perdem nesse automatismo de falta de Você raciocínio. falou da consulta clínica, eu sou clínica. Aliás, já vou deixar aqui bem claro, eu sou nutróloga, tem muita gente que acha que endocrinologista e nutrólogo tem briga. Tem briga, Flávia? Não, a gente tem que entender que nutrologia é uma especialidade linda. Nós temos nutrólogos éticos com registro de especialidade no CRM, mas a gente também tem aqueles os maus profissionais que fazem aí um curso de fim de semana, que não fizeram nutrologia mesmo, que não passaram pela prova de título e que se auto-intitulam nutrólogos, né? E aí essa questão do hormônio, eu vejo muito paciente reclamando comigo, assim, eu estou cansada. Tem um professor lá da universidade que ele fala muito isso, mulher, 50 anos, cansaço diurno, irritabilidade, agitação, qual que é o diagnóstico? Assim, mulher, né? Porque aí, assim, tem que cuidar da casa, do trabalho, ter vida social, e muitas vezes a pessoa quer achar uma justificativa para aquele desconforto, né? Vem a história do diagnóstico de fadiga adrenal, baixa, e às vezes o exame está normal, né? Sim. Aí o médico vira para o paciente e fala assim, teu exame está normal, mas o bom para mim não é o suficiente, eu quero o ótimo. Então vamos fazer doses fisiológicas. Isso daí engana, né? Sim, agora você vê essa história do cansaço, mas aí você vai ver a pessoa não faz exercício, não dorme direito, tem estresse no trabalho. Tem estresse, igual a história da libido, mulher com libido baixa. Aí a mulher acorda cedo, cuida de levar a menina para a escola, vê se tem uniforme para ir para a escola, se tem feijão para a funcionária fazer, trabalha o dia inteiro, tem as coisas dela, aí chega em casa morta, de cansada, ainda tem que ter libido. Então, a libido da mulher, a gente sabe que é multifatorial, não é só hormônio. Aí a mulher muitas vezes está tomando antidepressivo, está tomando anticoncepcional que reduz libido, está acima do peso, está com a autoestima baixa, e a culpa é da testosterona. E aí ela veio no consultório porque usou o remédio e se sentiu bem, porque a gente sabe que durante um período pode ser que tenha essa sensação de bem-estar. E aí vai no seu consultório e você fala assim, olha, meu bem, você não precisa disso. E muitas vezes o paciente não sabe em quem acreditar. O que a Sociedade de Endocrinologia tem feito, a Sociedade de Diabetes, assim, porque a gente também vê isso, né? O diabetes, você estava me falando um pouquinho antes aqui da nossa conversa, quantos por cento da população tem diabetes? 10%? Mais aproximadamente 10% 10% da população dos brasileiros tem diabetes. Isso. E metade desses pacientes nem sabe que tem a doença, né? Então, como é que a gente consegue fazer um trabalho para chegar na população essa conscientização? Eu acho assim, as pessoas precisam entender que existem os canais oficiais e as sociedades éticas que divulgam informação correta. Então, com o advento aí das redes sociais, qualquer um vai para a rede social e fala o que quer. E, às vezes, aquela pessoa que tem muitos seguidores, milhões de seguidores aí, como se fosse o currículo Lattes, né? É um bom comunicador. É o bom comunicador. Então, ele começa a falar, às vezes, o que a pessoa quer ouvir. Então, por exemplo, você vai me dizer que a gente sabe que o diabetes é uma doença crônica, que é uma doença que não tem cura, ela tem controle. Aí você chega na rede social dizendo que você vai ficar livre do diabetes. Você trata com remédio de verme. Você vai tratar com remédio de verme. Nossa, isso ano passado foi terrível. Você pode tratar sem medicamento, você pode tratar com medicamento natural, com chás. Então, a pessoa enche o olho daquilo, né? Não, e às vezes tem profissional não médico que está tratando diabetes, se intitula especialista em diabetes, né? E que
tira a medicação de uso. Agora, tadinha, a metformina é o ovo, né, da nutrologia, que faz bem, faz mal. Tira a medicação que faz uso e faz toda uma mise-en-scène, né, faz todo um teatro para falar assim, eu vou curar o seu diabetes, e a população fica vulnerável, né? Fica, tira a medicação, faz terapia que não tem comprovação científica, por exemplo, ozonioterapia. E os pacientes, às vezes, fazem uma dieta cetogênica, te corta o carboidrato todo, a glicose vai melhorar. Mas vai viver de dieta cetogênica para sempre? Então, assim, eu costumo falar assim, a gente tem que começar, por exemplo, uma dieta, uma mudança do estilo de vida, como a gente quer continuar. Porque vai melhorar naquele determinado momento, mas se você não der continuidade depois, as coisas vão piorar. E como eu estava falando, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes tem os seus canais de comunicação, tem Instagram, tem os sites, estão sempre se posicionando a respeito das más terapias, por exemplo, dos implantes hormonais, da questão da hormoniologia, de modulação hormonal, que é outra coisa também que a gente tem que se posicionar. A Sociedade Brasileira de Diabetes também, a respeito das fake news aí no diabetes. Então, as pessoas eles têm que buscar fontes de informações, de informação segura. Não é ouvir porque tem 200, 300 mil seguidores no Instagram que ele é uma pessoa que tem realmente capacidade para... Você falou de fake news, a gente tem vivido isso muito agora com as redes sociais, mas quando eu me formei, já existiam chás que as pessoas vendiam como insulina natural, né? E aí muitas pessoas foram enganadas achando que poderia parar de tomar insulina ou parar de tomar os hipoglicemiantes orais para tomar chá, porque como é natural, pensa que faz menos mal e não estava tratando o diabetes. Trabalhando agora com a comunicação do conselho, tenho aprendido muito com o nosso assessor de comunicação, mas uma das coisas que eu aprendi é que pessoas não se conectam com instituições, né? Então é difícil a gente ter essa conexão com o próprio conselho. A gente está fazendo esse trabalho aqui de podcast, de divulgação, a Sociedade de Diabetes, a Sociedade de Endócrino faz isso, mas eu tenho percebido que você também está começando um movimento nas suas redes sociais, muito tímida. Você tem um pouco de vergonha de falar? Não tenho. Na verdade, assim, eu comecei já tem um tempo até, talvez uns 7 anos. Só que o ano passado eu dei uma pisada no freio por falta de tempo mesmo. Então, me envolvi muito com essa história da própria SBD. Então, eu fiquei meio que sem tempo para estar mexendo nas redes sociais. Mas, sim, eu acho muito importante e necessário. Que os bons profissionais estejam nas redes sociais. Isso. A gente precisa falar, orientar a população para fazer um trabalho de educação aí, realmente. Nas aulas que eu dou sobre notícia falsa em saúde, eu falo que a mentira é fácil. A verdade é complexa. Então, muitas vezes, o médico na rede social ele vai falar um assunto que é de agrado do paciente, né? Aquilo que o paciente quer ouvir, como é que ele pode estar falando uma coisa se eu concordo com isso? E aí, quando você vai explicar, não, meu bem, não é bem assim. Remédio de verme não trata diabetes. Você vai ter que, sim, tomar seu remédio. É uma doença crônica, vai ter que tomar um remédio para o resto da vida. Como que vocês, assim, dentro dos congressos, veem esse movimento, assim, esse trabalho de informar a população? Não, como eu te falei, assim, a gente tem buscado realmente estar presente nas redes sociais, a instituição e os endocrinologistas, que é a minha especialidade, por exemplo. Então, a gente tem muito endocrinologista aqui do Espírito Santo que começou, eu acho que eu fui uma das pioneiras que comecei no Instagram como endocrinologista, e aqui do Espírito Santo, e graças a Deus, colegas éticos estão cada vez mais engajados nessa missão aí de levar o conhecimento e a educação ética, o que é o certo realmente aí, baseado em ciência, em diretrizes para a população. E aí, também assim, em relação às formações, tem muita residência médica de endocrinologia? Nós não temos, a gente tem bastante, não temos muitas residências de endócrino. Aqui no estado, por exemplo, não tem. No estado não sabia disso. Não o estado temos. não tem residência de endócrino. Não, até onde eu sei não tem.
Mas temos excelentes residências de endocrinologia pelo país, não temos muitas vagas. Onde eu fiz, por exemplo, eu fiz na PUC de São Paulo. A gente tinha só 2 vagas lá, eu acho que até hoje é assim. Mas eu posso te garantir que em todas as residências de endocrinologia, de norte a sul do país, credenciadas pelo MEC, ninguém ensina a usar implante hormonal, ninguém ensina a fazer testosterona para a mulher como se tem feito ultimamente, ninguém ensina a manipular o hormônio da tireoide como a gente tem visto fazer, ninguém ensina a fazer tratamento de fadiga adrenal, que não existe. Esse diagnóstico nem existe, né? Nem existe, mas a gente vê. Eu já vi no consultório paciente com diabetes tipo 1 que chegou usando bomba de insulina, era minha paciente, que procurou um outro colega, fez diagnóstico de fadiga adrenal. Ai, meu Deus do céu, dá até medo. Entrou com hidrocortisona, e aí ela me mandou mensagem: doutora, minha glicose está só 500. Falei: mas como assim? Aí eu pedi para ela ir no consultório, mas não é possível, o que aconteceu? O que você está tomando de remédio? Eu fui. Aí, quando eu fui ver a receita, hidrocortisona e tudo mais, a ponto de ter uma cetoacidose diabética. É complicado isso, porque muitas vezes você faz o acompanhamento do paciente já há muitos anos, aí do nada ele descompensa. Isso. E você sabia que teve um caso de uma colega, não vou citar aqui o caso especificamente, mas que a colega endócrino, né, lá da faculdade, ela virou para o paciente e falou assim: você precisa parar de usar a testosterona em gel porque está te causando isso. A paciente olhou assim: será, doutora? Você tem certeza? Então, assim, como que é difícil a gente lidar, porque é como se fosse uma droga, né? Essa sensação de bem-estar, o paciente se sente bem, né? Mas você vê, um caso recente, tem uma paciente minha que faz tratamento de reposição de hormônio da menopausa. Então, ela já é esterectomizada, então ela só precisaria fazer o uso de estradiol, e foi o que eu prescrevi. Só que aí a ginecologista prescreveu uma testosterona para ela também. Tudo bem. Aí ficou com a testosterona, chegou lá para mim falando que o cabelo estava caindo. Aí que ela achava que era o estradiol. A culpa é do outro. A culpa é do estradiol. Que ela queria diminuir a dose ou trocar porque era do estradiol. Eu falei: não. A falta do estradiol vai fazer seu cabelo cair, vai ficar com seu cabelo mais seco. Isso aí é da testosterona. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho para explicar. Então, a consulta do endocrinologista, que se você for querer realmente orientar, mudar a vida daquela pessoa, você tem que parar e explicar. E é isso que eu faço. Assim, eu explico o que é o normal, a fisiologia, e explico por que a gente trata daquela maneira. Então, quando uma mulher está menstruando normal, como que funciona o ciclo menstrual? Entrou na menopausa, o que a gente vai ter que fazer? Por que a gente vai ter que fazer? Então, acho que se você explica o que é o normal, o que acontece quando a pessoa apresenta determinado problema, eles entendem melhor o tratamento e por que está errado fazer, por exemplo, a testosterona e aí tem tanto medo da terapia de reposição hormonal, porque, salvo engano, quando eu me formei, a terapia de reposição hormonal aumentava o risco de câncer de mama, não é isso? Na verdade, assim, a história da terapia de reposição hormonal... Mas não tem medo da testosterona. Eu ia só concluir. Tem o medo da terapia de reposição hormonal, que a gente sabe que melhora os sintomas, mas não tem medo de fazer um implante hormonal, que a gente não sabe nem quanto tempo aquilo fica dentro do organismo da pessoa. Russa. Eu já recebi paciente lá no consultório que, na menopausa, que chegou lá para mim falando assim, que tinha medo de fazer reposição hormonal, e que estava usando testosterona, mas estava cheio de sintomas, cheio de fogacho, tudo porque estava com testosterona só, e anabolizada. E lembrar que só tem no Brasil, a Anvisa só tem um hormônio que é permitido fazer na forma de chip, né? Na verdade... Que é um anticoncepcional. Que é o Implanon, o nome comercial, que é só esse, o único implante autorizado no Brasil. E o risco de você fazer os outros hormônios manipulados via implante? Qual que...
O grande problema, Carol, é que não tem estudo. Então, se você fala assim, eu não vou posso tomar... pegar um estudo da via oral e falar que vou fazer, Não, fazer subcutâneo e está tudo igual. Você tem, a gente sabe que tem o que a gente chama de farmacocinética, farmacodinâmica. Então, quando você toma uma medicação, ela tem, a gente sabe, aquele pico de início de ação, de eliminação. A gente não tem estudo dizendo isso do hormônio, então, do implante. Quando você coloca um implante, você pode absorver tudo rapidamente ali. Ele pode demorar mais do que o prazo que o médico falou. Por exemplo, vai durar 6 meses. Pode durar mais do que 6 meses. A absorção é completamente errática. E aí, para tirar depois, só se for cirurgicamente, né? E às vezes nem consegue. Então, assim... Nem sai tudo, né? Então, não tem estudo mostrando a farmacocinética, farmacodinâmica. A gente precisa disso. A Anvisa precisa disso para regulamentar. E por isso essa confusão toda aí. A Anvisa tem um site, né, o link para denúncia não, é para notificações de efeitos adversos de vacinas e medicamentos. Isso. A gente tem recomendado aos médicos que, caso pegue um paciente com suspeita de efeito adverso, que notifique, para a gente poder notificar quantos casos realmente tem no Brasil, não é isso? Existe esse movimento da Sociedade de Especialidades da notificação de possíveis efeitos adversos. Sim. Que é o VIGIMED. Isso. E a gente precisa disso. Acho que, com base nisso, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia começou com esse movimento de notificar realmente os efeitos colaterais, e isso foi de suma importância para a Anvisa tomar uma decisão. Então, a Anvisa, ela é a nossa agência regulatória, e se ela vê que determinado tratamento está tendo muito risco e está faltando embasamento, estudo, ela se posicionou. Só que eu acho que a pressão foi tão grande que depois ela voltou atrás, naquele sentido de agora o implante tem que ser com um termo de consentimento, tem que ter uma 3 série de... 3 dias, uma via para o paciente, uma via no prontuário, uma via da farmácia. E eu falo lá no meu consultório que o problema, a falsa sensação de segurança que o implante tem, esse implante manipulado, que os hormônios manipulados têm, é porque não tem bula. Isso é verdade. Não tem bula. Como é que você vai falar para o paciente qual é o efeito colateral se não ele tem não bula. foi estudado? Então, ele sai do consultório do médico com aquela receita imensa, com um monte de medicamento e não tem bula. Flávia, eu vou te falar mais. Não sai com receita. O médico indica, manda a receita direto para a farmácia manda para o consultório do profissional. E eles pegam lá. E eles aplicam. Então, sim, o paciente nem sabe o que está sendo aplicado nele. Eu sei. E para mim isso daí é o mais grave. Assim, é o paciente não saber o que está sendo aplicado e o paciente não ter o direito de escolha de onde vai comprar. Porque, assim, quando eu trato paciente bariátrico, né? Quando eu tenho uma paciente que eu quero prescrever o ferro injetável, eu dou a receita para o paciente tem a receita na mão. Sim. Ele procura nas farmácias que ele tem o melhor preço e ele aplica no local que ele se sentir mais confortável. Sim. Então, ele tem o direito de escolha. E aí, isso é vendido nos consultórios médicos como se fosse um diferencial. Eu acho que tem mais coisa aí no meio do caminho. O CRM, acho que a Câmara Técnica de Endocrinologia do Federal, você vai poder ajudar muito nessas questões aí que estão cada vez mais emergentes, né? E eu teria mais pergunta para fazer, mas nosso tempo está acabando. Queria aproveitar e pedir para você deixar um recado final para os nossos ouvintes, para quem está assistindo pelo YouTube. Qual é a mensagem que você quer dar para as pessoas? Eu acho que, primeiramente, assim, na hora de escolher um profissional, se informar, avaliar se essa pessoa é realmente aquilo que ele se diz ser na rede social. No site do CRM, a gente tem lá todos os profissionais, o registro de especialista de cada um. Cuidado com essas falsas promessas, com o caminho mais fácil, as curas milagrosas. Não tem almoço grátis, né? A gente precisa pensar sempre assim.
E para os colegas, aqueles que realmente se interessarem em tratar essa parte dos hormônios, realmente procurar se especializar, fazer uma residência de endocrinologia, fazer título de especialista, não buscar o caminho mais fácil aí de curso de fim de semana, de receita de bolo, entender a fisiologia. Nossos hormônios funcionam como uma orquestra bem afinada. Se eu mexo onde não precisa mexer, eu vou atrapalhar o outro. Então, tem que entender tudo isso para poder oferecer para o nosso paciente saúde e qualidade de vida, e não levar problema, levar doença. Muito obrigada, Flávia. Queria agradecer a sua participação no nosso podcast. Fica aqui o convite para você que está assistindo pelo YouTube. Siga nossas redes sociais, siga o Spotify também. A gente tem esse podcast, ele fica disponível no Spotify se você quiser escutar quando estiver no caminho do trabalho. Acompanhe o Instagram, o Facebook, e a gente sempre vai mantendo todo mundo informado com as novas resoluções, com os cursos do CRM. E é isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço.